Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Mas, senhor presidente, um dos temas que mais foi discutido na sociedade brasileira nos últimos dias foi o episódio que envolveu, de um lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e integrantes das Forças Armadas e integrantes militares do governo Bolsonaro. E dessa situação, algumas lições importantes precisam ser tiradas. A maior delas é de que o envolvimento dos militares com os temas políticos tem trazido consequências negativas para o nosso país. Basta lembrar o episódio anterior à eleição presidencial de 2018, em que um dos comandantes das Forças Armadas pressionou fortemente o Supremo Tribunal Federal para que não recebesse e aprovasse um recurso da defesa do presidente Lula que poderia torná-lo capaz de disputar as eleições presidenciais de 2018. Pois bem, com a decisão do Supremo e o afastamento de Lula da disputa, ganha a eleição o presidente Jair Bolsonaro. E a partir daí é isso que nós estamos vivendo. Uma política criminosa de destruição do Estado brasileiro e um total desprezo à vida, como é claramente demonstrado nesse processo de enfrentamento à Covid-19 no Brasil nesse momento. Agora, temos um envolvimento direto de militares em várias áreas do governo, inclusive na área da saúde, onde um general exerce a função de ministro e não tem sido capaz de executar as ações mais simples para cumprir os compromissos assumidos pelo governo nesse enfrentamento da Covid-19. Não conseguiu entregar os respiradores que estavam prometidos a estados e municípios. Só conseguiu executar os recursos autorizados pelo Congresso Nacional em menos de 30% do seu montante. Não ampliou os leitos de UTIs como o governo havia se comprometido. E até mesmo os testes, que foram prometidos num total de 46 milhões, não chegaram até agora a 12 milhões, muitos deles, inclusive, incompletos. Ou seja, a lição que fica é de que as Forças Armadas são uma instituição do Estado e não uma instituição do governo e nem devem ser objeto de partidarização. Jair Bolsonaro, utilizando-se da ideia que vende de um suposto apoio incondicional das Forças Armadas a ele e ao seu governo, tem permanentemente chantageado as instituições do Estado brasileiro e a própria sociedade brasileira, ameaçando por várias vezes a existência de um golpe militar que o torne o ditador do Brasil. Pois bem, esse 11º governo civil, depois da redemocratização, é aquele em que nós temos a maior militarização desde a Constituição de 1988. O Ministério da Defesa busca agora ter algo em torno de 2% do produto interno bruto brasileiro no seu orçamento, desproporcionalmente muito maior do que para outras áreas tão relevantes quanto a área da defesa nacional. São hoje 11 ministros que têm carreira originalmente militar, inclusive o ministro da Casa Civil. São quase 3 mil integrantes das Forças Armadas a ocuparem diversos cargos comissionados nesse governo. Esse cenário de vinculação ao governo Bolsonaro, no entanto, tem trazido prejuízos à imagem das Forças Armadas. Recente pesquisa Vox Populi mostra que 65% da população brasileira não quer o envolvimento dos militares com os governos, nem com a política, e que devem permanecer no seu papel constitucional.
e o número de pessoas que hoje confiam inteiramente nas Forças Armadas é o menor desde o processo da redemocratização. Uma reflexão que precisa ser feita pelos militares brasileiros.